exatamente, já tá mexendo, mas é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. O que está por trás disso, a gente talvez saiba, talvez nunca imagine. Mas, enfim, vamos lá. Bom dia, gente querida! Sejam bem-vindos ao 32º Sessentônica. Neste último domingo, 8 de março, ocorreu o Dia Internacional da Mulher. Nele, muitas homenagens foram feitas para as mulheres, porque são guerreiras, lutadoras, sábias, amorosas, entre tantos outros motivos para comemorá-las. No entanto, é notória toda uma história de desigualdade de gênero e a luta das mulheres para alcançar a sua igualdade, o que ainda não ocorreu. Muito pelo contrário, mulheres ainda sofrem com a diferença de salários, oportunidades de crescimento na carreira e a entrada em áreas como ciências, tecnologia, engenharia, matemática, sem falar na violência doméstica. Isso para citar só algumas questões a respeito disso. Mas se hoje ainda enfrentamos muitos problemas, no passado foi muito pior. E se hoje já avançamos muito, foi porque lá atrás outras mulheres lutaram para que pudéssemos usufruir o que existe. Mas então, 8 de março é data para comemorar ou para lutar? Lutar pelo quê? Comemorar o quê? As causas feministas das décadas de 60, 70, 80 são as mesmas das causas feministas de hoje? Esse é o tema do Sessentônica de hoje. Vamos juntos? Você pode enviar as suas dúvidas, comentários e perguntas pelo WhatsApp da Rádio Supersônica, 5196537474, ou pelo Face e Instagram, @Rádio Supersônica. Lembrando que você pode ouvir o Sessentônica pelo site ou pelo aplicativo da Rádio Supersônica, ou ainda assistir o programa pela live do Face da rádio. Te convidamos também para seguir o Sessentônica no Face e no Insta. Neles a gente sempre posta o link da live para quem não conseguiu assistir ao vivo na quarta-feira. Aqui no estúdio da Supersônica, contamos na nossa roda de conversa com a Irene Ângelo Simões. Oi, Irene. Opa. A Irene é a 7ª filha de 9, carreirinha, do seu Eloy e da dona Maria Clara, que com muita luta conseguiram se graduar em Direito e Biblioteconomia na URGS, numa época em que esse feito não era comum às pessoas negras. E ela considera que a história da ancestralidade da sua família é realmente uma exceção à regra, que perversamente se aplica à grande maioria da população negra ainda hoje no nosso país. Ela é psicóloga de formação, com especialização em gerontologia social e gestão de capital humano, com mestrado em serviço social, e atualmente é acadêmica do 5º semestre do curso de gestão em saúde. Recentemente aposentada, depois de 36 anos de serviço no INSS como funcionária pública federal. E agora, então, destinando esse precioso tempo às atividades que mais gosta de realizar, se dedicando à família, especialmente aos seus pais, que já têm 90 anos de idade. Estou aqui com a Daniele Voto. Oi, Dani. Olá. A Dani é advogada, com mestrado em Ciências Sociais, trabalha com consultoria para setores público e privado sobre políticas de gênero, participação cidadã e orçamento participativo. Ela é membro do Hub Global de Orçamento Participativo, organização que dissemina boas práticas e auxilia na implementação de orçamento participativo mundo afora. Oh, que beleza! E estou aqui também com a Bruna Fernandes da Rocha. Oi, Bruna. Oi, tudo bom? A Bruna é psicóloga, mestre em gerontologia biomédica, doutoranda em psicologia e trabalha com grupos de mulheres voltados para a aceitação do processo do envelhecimento. Oh, que lindo!
a Bruna, a Dani, a Irene hoje, então, estão completando a nossa linda roda de conversa. E você, sessentônico, seja bem-vindo todos a esta conversa hoje. E eu gostaria de começar, então, perguntando o que é política de gênero. Quando a gente fala sobre feminismo, o que a gente está falando a respeito? Para a gente alinhar, né, entre a nossa roda aqui e com quem está nos ouvindo, esses conceitos. Dani. Bom, obrigada primeiro pelo convite, né? Obrigada por estar aqui com vocês hoje. O que é o feminismo, né? Na verdade, nada mais é do que uma pessoa buscando ter os mesmos direitos de vida, de saúde, econômicos dos homens, né? A gente busca com o feminismo, na verdade, uma igualdade de direitos, né, e de deveres também. Os deveres a gente já tem até mais, né? Mas principalmente de direitos em relação aos homens. Então é uma visão de vida, na verdade, muito eu vejo muito como isso assim. E não precisa ser mulher para ser feminista. Uhum. Então a gente tem muita questão às vezes que as mulheres, eu não sou feminista, não sei o quê, eu não gosto disso. Exato. Nossa, isso me dá uma tristeza tão grande porque é um desrespeito até às outras mulheres que lutaram tanto, que deram suas vidas, né, para hoje a gente poder escolher. Basicamente, se quer usar calça ou não, porque a gente não podia nem usar calça comprida, né? Direito a voto, Brasil, só em 1932. Então, quando diz, não gosto de feminismo, vamos parar e pensar o que é o feminismo. Eu né? até gostaria de aqui, perguntando aqui para vocês, gurias, eu estava, entre as minhas pesquisas, né, eu olhei assim, quais as conquistas que as mulheres tiveram no Brasil até hoje, né? E aí eu encontrei, por exemplo, a educação, porque no Brasil as mulheres só puderam frequentar a escola básica a partir de 1927. E as universidades só 50 anos depois, em 79. Vejam só, 79. Isso é ontem, né? Ontem, né? gente. A gente era nascida. Outra conquista aqui no Brasil foi o direito ao trabalho, que a mulher, de acordo com o Código Civil de 1916, só poderia trabalhar fora se o marido autorizasse. E só em 43 que isso mudou, que a mulher pôde ir trabalhar porque quis, né, sem precisar pedir autorização. A outra conquista foi a licença maternidade, que até 1934 ela não existia esse direito. Que só em 34 que a Constituição previu que as mulheres poderiam ficar sem trabalhar um mês antes de ter filhos e um mês depois de nascer o bebê, né? E em 88, agora, na Constituição de 88, é que se estendeu para 120 dias. E a pílula, né? A pílula só em 62 que começou a ser vendida no Brasil. O voto, por exemplo, só em 32 que foi autorizado. E o Brasil foi descoberto em 1500, gente. E o casamento, por exemplo, desde a aprovação dele, em 1916, só o homem era responsável pela família e o casamento só poderia ser anulado pelo marido se ele descobrisse que a esposa não era virgem. E a família da noiva também poderia deserdá-la. E sabe quando essas regras mudaram? Em 2002. Código novo. 2002. Código Civil novo. E o direito ao divórcio, só em 77 passou a ser permitido. Né? Porque até em 77 o casal só poderia se separar, né, em caso de traição, tentativa de morte ou abandono do lar. Sem falar na questão da violência da mulher, Lei Maria da Penha, né? Que a Lei da Maria da Penha só veio em 2006. Lembram assim da questão da como é que é
Da Lei Maria da Penha? Não, até então o homem poderia dizer... Crime de paixão, crime de né? paixão. Forte emoção. Exatamente. Sim. Forte... Na verdade, era uma excludente. Tinha uma minorante do crime. Do crime. O homem matava a mulher, vamos dizer, 20 anos. Ah, não, mas tem excludente porque foi sob violenta emoção. Se chamava crimes de paixão. Então, né? essas são conquistas né, da luta da mulher. Tem coisas que a gente nem sabe que está na nossa cultura, né? Por que agora, a partir do Código Novo de 2002, Código Civil, a gente não precisa, ou tem as opções, né, de não botar o nome do marido, ou o marido botar o nosso nome quando a gente casa, no civil. Mas por que a gente botava o nome? Por que tinha que botar o nome? Porque no Código anterior, a gente era considerado um bem semovente, como uma vaca. Então, a gente tinha que ter uma propriedade. A gente tinha a propriedade que era o nome do pai. E aí, quando a gente passava a ser propriedade do marido, a gente tinha que agregar, então, o nome do marido. Dentre essas conquistas, se vocês fossem eleger alguma como a mais importante, vocês elegeriam... Qual que vocês elegeriam? É difícil. Algumas. São todas, eu acho que são todas conquistas muito importantes e, mesmo assim, elas são conquistas pequenas em relação a tudo que a gente ainda tem que conquistar, ainda né? tem que conquistar. E pensando que a gente está falando de século passado e o reflexo que isso tem sobre nós, sobre a nossa criação, sobre a nossa cultura. Então, isso é muito forte ainda, né? Sabes, falando em reflexo, sabes que eu estava lendo que logo no início em que a educação foi permitida pelas mulheres, a educação, eu digo, primária, secundária, lá, a educação da matemática nós não podíamos ter. A gente podia ter a educação do português, né, e tal, mas a matemática foi excluída do currículo das mulheres. Talvez seja uma, não digo que seja a explicação, mas talvez seja uma das explicações pela qual hoje a cultura brasileira, entenda que mulheres são menos capazes do que homens para as exatas. E até os reflexos nas profissões, né? Se a gente pega as exatas, as engenharias, tem bem menos mulheres que fazem vão para essas áreas, né? Então, exato. Mas acho que hoje tem bem mais do que há um tempo atrás, né? Sim. Mas realmente, se for fazer um comparativo, o percentual é bem menor, mas se for comparar com o tempo anterior, era menos ainda. Né? Deixa eu perguntar para vocês, assim, com relação às questões das diferenças de lutas, né? Do passado e do presente. Né? Aí, deixa eu perguntar para ti, né? Começando por ti, Irene, que é a mais experiente aqui da nossa roda de conversa, né? E que também é gerontóloga. Né? Começando por ti, como é que tu enxerga, como é que foram as lutas lá nos anos 60, 70, 80, e como é que tu enxerga hoje, tu que tens a filha, né? Também, que está na faixa dos 20 anos, né? Tem 21. Como é que tu percebe essa diferença das lutas das mulheres? Então, eu penso que a questão assim que a gente está discutindo, né, se é motivo para comemorar ou para lutar, eu penso que uma coisa não invalida a outra, né? Eu acho que a gente tem que comemorar sim e valorizar todas essas conquistas que se tem até então, mas tem muito que avançar, tem muito que batalhar, né? O que eu vou dizer assim? Eu penso que até então, que eu vou assim? Eu acho que na época assim, eu sempre falo assim, na época, por exemplo, quando eu era criança, né, eu tenho 57 anos, eu era bem, tipo assim, como eu falei assim, eu era a mais dos 9 filhos, porque um irmão faleceu, então eu era mais nova assim. Então a gente era tipo, não questionava muito, sabe? Meio que fazia o que os pais determinavam, assim. E hoje já não, acho que a gurizada já é mais questionadora, assim. A minha filha, muita coisa assim
de feminismo, de pensar assim, ela me passou assim, ai mãe, olha, tu tem que, até terminologias, ai mãe, não é tipo, é homossexualismo, sabe, assim, de terminologias, assim, então eu aprendo muito com a minha filha, eu tenho 2, né, o Frederico e a Ana, assim, mas ela é muito questionadora, assim, então eu penso que a luta não é muito diferente do tempo que eu era jovem e do tempo dela, assim, só que eu penso que agora a gurizada está mais atenta porque os meios estão aí, né, a comunicação tá mais aberta, assim, os meios de comunicação são mais... Tu acha que o acesso à informação melhorou? Com certeza. Democratizou isso? Com certeza, entende? E talvez na minha época não tivesse tanto, e eu acho que era... Ficava mais na mão dos pais que eram mais conservadores. Exato. E talvez, e pelo fato de eu ser mais quietona, assim, entende? Não era bem, sei lá, tolinha, vamos dizer assim, entende? Então eu não era assim, não incomodei muito, assim, sabe? Então eu não dei muito trabalho para eles. Tu achas, tu como mulher negra, tu acha que tem... como é que tu te sentiu diferente frente à luta da mulher branca? Ai, com certeza, gente. A luta é bem mais dura, assim, a gente está sempre atrás, assim, no sentido de que, por exemplo, né, a mulher branca reclama, né, a gente, por exemplo, reclama que ganha menos que o homem, mas aí a mulher negra tá atrás, ganha menos que o homem, que a mulher branca. Então tá a fila atrás, entende? Então é uma questão bem mais problemática, assim, com certeza. Eu acho que tu vivenciou isso no trabalho? Tu percebeu isso? Não, quanto a vencimentos, assim, não, né? Eu fui funcionária pública, assim, não sofri preconceito, assim, como é que eu vou dizer assim? Não sofri preconceito, assim, em termos de chefia, sempre trabalhei na procuradoria do INSS. Não no mesmo setor da procuradoria, em vários setores. Não vou dizer que ali sofri preconceito, sempre fui bem dedicada assim no trabalho, não. Mas assim, tem uma certa invisibilidade, assim, entende? No sentido assim de como é que eu vou dizer? De repente assim, vamos dizer assim, numa seleção, entende? No caso assim, eu era a pessoa mais qualificada, entende, para o cargo. E não, mas não fui selecionada. Mas teve uma colega minha que também era negra e foi, entende? Então não foi bem por isso, assim, entende? Então não vou dizer que, não, eu fui discriminada por isso, entende? Tem outros fatores, assim, que no serviço público isso é muito comum, assim, de repente uma pessoa que está no cargo é despreparada, entende? Sabe, tem muito, assim, sabe, pessoas imaturas e que... aí a gente vai ficar um dia inteiro assim, né? Então, mas no teu meio tu percebe assim, sim, nas tuas relações que há essa questão da discriminação com salarial. certeza. Tu acha que esse é o maior problema da mulher negra nas lutas de igualdade de gênero? A igualdade salarial? Não, eu penso que o problema também é do preconceito de tu ser discriminada, assim, tipo, tu tá concorrendo a uma vaga, mas aí não no serviço público, né? Certo. Porque isso, aí tu vai fazer uma prova, mas tipo de tu ser preterida, entende? Pelo fato de que tu é negra, entende? Mas racismo, aí no caso isso, racismo estrutural. Exato, né? Aí isso eu não vou dizer que eu passei porque eu sempre trabalhei em serviço público, né? Eu entrei no serviço público com 20 anos, então, mas isso a gente sabe que existe, né? Então aí não entra isso eu não passei por isso, entende? Mas tipo, mulher negra, gente, essa questão de saúde, por exemplo, vamos falar esse mito de dizer que mulher negra não sente dor. Olha, a gente sabe de casos, isso aí tem pesquisas que evidenciam isso de que as mulheres não são submetidas a anestesia, né? Mulheres negras não são submetidas a anestesia porque tem esse mito de que mulher não sente dor e fazem, sabe? Então, isso é uma coisa bem ruim, assim, não fui submetida a isso, tive meus 2 filhos com cesariana, tudo, mas isso é uma coisa que tem pesquisas que provam isso, assim, no Sistema Único de Saúde, né? Que isso acontece. Tem pesquisa que mostra isso. Por entende? Puro preconceito, na verdade. Isso é... Bruna,
que comprovam Me isso. diga, você que trabalha com mulheres, né, grupos de mulheres para aceitação do seu processo de envelhecimento. Como é que tu e que tu é uma mulher jovem, Sim. né? Como é que tu percebe essa questão das pautas lá de 60, 70, 80? E se é que essas mulheres pensam com relação a essa questão? Sim. Né? Algumas não. E atualmente? Algumas não, assim, mas já tem muita informação. Eu tenho uma das características que eu mais gosto de estudar com idosos e com idosas, né? É a gente vê como a gente se transforma ao longo da vida e como a gente sempre pode aprender e ir atrás. Não era assim durante as lutas lá na minha juventude, no entanto, agora a gente está num momento de falar sobre isso, de falar do papel da mulher, de falar de feminismo. E as pessoas, elas são muito abertas a aprender, a entender. Então, eu gosto de levar essas pautas para conversar com as idosas, porque a mulher e o corpo da mulher sofre muito. E sofre muito com o processo de envelhecimento. Porque o nosso corpo tem que ser magro, tem que ser belo, não pode ter ruga, não pode ter cabelo branco. E isso é algo que começa a aparecer desde cedo na nossa vida e vai indo ao longo da vida. E a gente vai, muitas vezes... Eu já trabalhei com mulheres que não conseguiam gostar, aceitar, nem ver o seu corpo como digno de botar uma roupa bonita, por exemplo. Porque não, tô velha, tô... Então, de ver essa pressão de o porquê que a gente é submetida a isso e o nosso corpo, ele entra em discussão, tipo, se eu decidir não pintar o cabelo, se eu decidir que eu vou usar biquíni na praia independente da minha idade. Que isso é uma questão de escolha que, às vezes, está tão enraizado. E muitas senhoras dizem, por exemplo, não, mas na minha idade isso não pode. E isso tem a ver com igualdade de Claro, gênero, né? com Porque certeza. o homem com barriguinha É tranquilo, bonito. o homem grisalho, O homem grisalho. tudo bem, é charmoso. Envelheceu bem, olha ali. Envelheceu Olha bem ali, o deu um ar de fulano, maturidade, né? né? Então, é bem interessante a gente trazer isso, que são muitas vezes que as pessoas levam isso para o individual, de eu sou o problema, tem algo errado comigo, eu que envelheci mal, eu que engordei, e quando na realidade é por que isso tem que ser um problema? Por que eu engordar ou não tem que ser uma pauta para a sociedade discutir e não algo que é o meu corpo? O meu corpo está bem, então eu vou respeitar o meu próprio corpo. E é interessante, eu sendo jovem, assim, e também, por outro lado, eu atendo jovens no consultório como psicóloga, de ver que muitas vezes, por mais claro que tem um peso, isso vai ganhando um peso muito maior com a idade, mas é o mesmo pensamento que a gente pega a guriazinha de 12, 13 anos. Claro, ela não vai falar das rugas, mas ela vai falar que ela não é tão magra ou não tem tanto corpo quanto as amigas, ou que o cabelo dela não é exatamente aquele, ou que... não sei, qualquer coisa, a minha pele tem espinha. Então, sempre tem esse peso ao longo. Claro que tem com os homens também, mas é muito mais forte com a mulher, indiscutivelmente mais forte. Cobrança, né? Essa cobrança, essa... E, assim, isso é uma pauta, né? A gente pega encontros de famílias ou encontros... Vão falar sobre como está a mulher, o que aconteceu, se engordou, se emagreceu, ou mesmo essa característica da gente parabenizar as pessoas quando elas emagrecem, né? Tu encontra a menina, como tu tá linda. É raro tu olhar para encontrar o rapaz e fazer isso. Ai, como tu tá lindo. Como ele é forte, como ele é inteligente, como ele é perspicaz. Mas as mulheres, eu vi há pouco tempo um estudo que falava que na literatura clássica foi observado como que se apresentavam personagens. E as mulheres, na sua grande maioria, elas são apresentadas por características físicas. É bela, é doce, suave, ou essas características mais de passividade. E os homens são inteligentes, são fortes. Então, isso está na nossa literatura. São coisas que a gente nem consegue medir direito o impacto que tem sobre a gente, né? Então, quando tu pega lá na outra ponta do ciclo vital, lá no envelhecimento, essas mulheres muitas vezes estão com muita vergonha de quem elas são, muita vergonha do corpo, ou acabaram deixam de viver coisas e nem se não refletirem sobre isso, é porque a gente acredita que o nosso corpo tem que estar belo, tem que estar... E a criação do belo, né? Do que é belo. Que é belo, né? Eu acho que
também esse passo a gente deve discutir, e que isso tudo reflete sobre essa desigualdade, né, e sobre o feminismo, que às vezes parece ser algo tão distante, tão deslocado, mas que está perpassado em todas as nossas relações, né, e até a nossa relação com o nosso próprio corpo, que é algo super íntimo, super individual. Dani, deixa eu te perguntar. Eu agora, segunda-feira, eu tive a felicidade, a satisfação, o prazer de assistir a Mary Del Priore numa palestra. Sim, invejei muito. Adorei. E ela teve uma fala, né, quando a respeito dessas questões das pautas feministas lá em 70, 80 e atualmente, e ela colocava assim, que lá em 70 e 80 ela enxergava que as pautas eram muito voltadas para a questão da educação, igualdade e aborto. E que hoje ela enxergava as pautas voltadas para a ecologia, anticapitalismo e contra os homens. Como é que tu percebe isso? Bom, assim, contra os homens eu já não vejo tanto. Claro que há radicalismos, enfim, coisas que, de repente, não faz parte tanto assim da minha visão de feminista, né? Eu acho que não é contra os homens, eu acho que tem que ser com os homens. Né? E tem que ser junto com os homens. Eles têm que ser um parceiro, mais um aliado nessa caminhada, porque a gente não vai conseguir mudar nada se a gente não tiver a parceria dos homens. Mas também sem medo de combater quando tiver que combater. Assim, sem baixar a cabeça. Por exemplo, eu tenho sentimentos muito confusos ainda sobre aquele movimento He for She. Ele por ela. Por ela? Não, amigo, né? A semântica eu acho que faz parte. Né? Então, a falta de protagonismo da mulher. Porque ele por mim. Não, caramba, vem junto, né? Sim. Então, eu tenho uma dificuldade com essa questão. Mas eu acho que não é contra os homens. Não é. Eu acho que a gente pode educar. Ela não estava falando por ela. Sim, mas do que ela vê. Que ela enxerga. Ela é maravilhosa, né? Super invejei essa tua ida lá. Mas, assim, a questão das pautas, quando a gente fala do aborto, quando a gente fala de outras coisas, tem pautas que são dos anos 70, 60, que ainda estão em voga. Outras a gente já ganhou, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, para mim é muito importante a questão da pílula. Porque é uma liberdade de reprodução, a liberdade do corpo. Né? Para mim, isso foi uma coisa muito... na história do feminismo, é uma coisa muito gritante. Né? E, hoje em dia, quando tu fala a questão do clima... eu não entendo como ser feminista e não ter um protagonismo em relação às mudanças climáticas. Porque a gente não vai sobreviver. Então, se tem um ser neste mundo aqui que pode ajudar a fazer uma visão diferente de mundo, é a mulher. Porque a visão de mundo do homem foi o que nos levou para esse aquecimento, para tudo isso que está acontecendo. Né? Cidades totalmente asfaltadas, o legal é mais ou menos como a questão do Belo. A cidade perfeita é a cidade muito grande, cheia de carro, cheia de poluição, não sei o quê. Essa é a visão do homem. E a mulher que tem a capacidade, eu acho, de trazer uma outra visão. Né? Então, eu acho que, por exemplo, a questão do feminismo, com a questão de mudanças climáticas, eu acho que tem muito a ver. Todas essas pautas mais do século XXI, vamos dizer assim, a mulher ela não pode se eximir dessa discussão, sabe? A gente tem que trazer... Existe uma teoria que é até bem radical, chamada ecofeminismo. E é super radical, assim, mas é interessante de ler um pouquinho. E eu adoro indicar livros, tá? Então, por assim, favor, é bem legal. Adoramos dicas. Assim, por exemplo, toda essa pauta de mudanças climáticas, tem um livro que trata sobre isso e trata da questão do feminismo. Na verdade, são 2 livros. Um livro é da Naomi Klein, e ela é uma canadense maravilhosa, e é assim, Capitalismo versus Mudança Climática. Isso Muda Tudo, é o nome do livro. Isso é um livro ele é muito interessante, ele é bem denso, mas ele traz no começo essa questão do feminismo. E tem um outro livro também, chamado Feminismo para os 99%, que é um livrinho bem fininho, assim. Ele é
pouco radical também. A gente tem que dar aquela Tem que lida... dar uma descontada tem nele. que dar uma descontada. As pessoas vão achar que eu quero pegar em armas, né? Que é de várias autoras, entre elas a Nancy Fraser e aquela outra escritora maravilhosa, negra, linda, que eu amo de paixão, mas eu não sei dizer o nome dela nunca. Você sabe de que eu tô falando, né? Eu também não sei dizer o nome. É uma mulher inteligentíssima, mas o nome é gigante, assim, eu não consigo dizer o nome dela. Então, elas têm esse livro com uma outra autora. Eu sei de quem você está falando, mas eu É, também não sei dizer o nome é difícil. dela. E, bom, enfim, eu acho que a gente tem 2 pontos. Eu acho que é a pílula, lá nos anos 70, e no Brasil a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um divisor de águas para a vida é a diferença entre a vida e a morte para muitos milhões de mulheres no Brasil. Então, esses pontos. Aí eu queria analisar com vocês, assim, tu falaste assim da participação da mulher, nós estamos falando das causas da mulher, da importância da participação da mulher na sociedade. Recentemente, teve uma mudança aí nas leis eleitorais, né, para que os partidos colocassem 30% dos seus candidatos mulheres. Porém, é uma complicação eles encontrarem, não sei se é difícil eles conseguirem essas mulheres, muito se ouve falar de dentro, digamos assim, de rolos, laranjas, de mulheres laranjas. Agora, lá, o nosso ministro, né, do turismo, enroladíssimo, e entre outras, né, rolos aí, a gente ouve falar sobre essa questão das mulheres, desses 30% de mulheres candidatas. Por que essa dificuldade? É a mulher que não quer participar? Qual é a hipótese? A mulher não quer participar dos partidos? Os partidos não querem que as mulheres participem? Onde é que está o rolo disso? Por favor, a palavra está. Onde é que vocês enxergam esse nó? Me diga, Bruna, você que trabalha com mulheres mais né, maduras, onde é que tu enxerga? Onde que tá Elas o problema, trazem né? essa questão da participação política, de alguma maneira? De modo geral, são muito despolitizadas, assim, como o nosso povo, no total, né? Não tem pessoas que são mais politizadas, mas a maioria das pessoas não querem se envolver, né? A gente vê, e está num momento político bastante complicado e onde as pessoas querem nem pensar. Passou as eleições, não quero pensar sobre isso. Mas essa questão é uma questão, claro, eu não trabalho com isso, eu não sei a resposta, mas eu acho bastante complicado, assim, porque como tudo no Brasil, né? Quando a gente tem uma regra, a gente consegue às vezes descumpri-la, dar um jeitinho que é complicado, mas acho que a gente tem que nos politizar como mulher, né? Porque reflete muito sobre nós. A gente tinha falado da Lei Maria da Penha, né? Isso é um reflexo da nossa política e vai envolver a vida de muitas mulheres. Então, eu acho que sim, a nossa pauta feminista ela tem que envolver. Há pouco, Irene, na tua fala, tu trazia assim, a questão da mulher na saúde, da mulher negra na saúde, né? A questão do trabalho. Como é que tu enxerga essa questão? Então, como a Bruna disse, eu não... Por que acontece na política, eu não sei. Mas eu vejo diferente. Eu participo lá da Cruz Vermelha como voluntária. Tipo, eu estou indo lá a convite da Giza. Então, assim, eu não vou dizer que eu sou voluntária, porque eu não fiz a provinha lá que tem que fazer, mas eu participo sempre lá. Eu tenho ido lá, então ainda não sou voluntária, mas eu estou sempre lá. E o grupo de lá, gente, elas são senhoras aposentadas. Só esclarecendo para o nosso ouvinte que está aqui, é um grupo de idosos, exato, né, que se reúne toda semana, às quartas-feiras. todas as quartas-feiras pela manhã na Cruz Vermelha. Né? E elas e eles, né, mas que a maioria sempre são mulheres, né, elas são assim, de uma consciência política assim, tremenda. Eu fico assim, impressionada, assim, elas estão sempre criticando assim, politicamente o governo.
uma visão bem diferente da que tu trazes, assim, elas é incrível, assim, eu acho lindo, assim, de ver, assim, são senhoras e senhores também, né? Mas eu falo senhoras porque sempre a maioria são mulheres, né? E é lindo de ver, assim, sabe? Estão sempre criticando a política, a saúde, como é que está a saúde voltada para eles, assim. Então é lindo de ver, assim, sabe? Então são pessoas que bem, não sei se iriam para a política, entende? Mas assim eles estão bem conscientes do que está acontecendo e criticam, sabe, vão, assim, tem a Nara, ela vai em movimentos, ela vai nas passeatas. Tu acredita que se ela... houvesse candidatas mulheres, eles votariam em candidatas mulheres? Ah, com certeza. Com certeza. Sim? Sim. Mas Dani, como é que tu enxerga isso? Bom, eu trabalho muito próximo à política, né? Então, e gosto muito de estudar isso. Para mim tem um problema muito claro. Por que a gente... 30% de mulheres candidatas não é nada. Nada. Num país onde nós somos 52% da população e 51% do eleitorado. E a gente teve 12% de prefeitas eleitas no Brasil. E desse 12%, 4 negras. Uma coisa absurda. Então não tem representatividade nenhuma. Para mim, um foco muito importante desse problema são os partidos políticos. Por que não tem mulheres candidatas? Porque não tem mulheres nos partidos políticos. Por que não tem mulheres nos partidos políticos? Até tem, mas em guetos. Então a gente tem o partido X mulher, o partido Y mulher. A gente não quer guetos. Eu tive uma discussão não foi uma discussão, foi um debate com um ex-prefeito de Porto Alegre sobre isso há poucas semanas atrás. Eu disse, a gente não quer guetos. A mulher quer estar na executiva do partido. Onde é que se toma a decisão sobre quem vai ser o candidato cabeça de chapa? Sobre quem vai ser o candidato ou a candidata que vai receber mais dinheiro para ser deputado, para ser candidato a deputado ou vereador, que seja. Está dentro da executiva do partido, que eles quiserem chamar a presidência, entendeu? E mulher não entra lá. Mulher não pode entrar. Tem que, tem que ser assim, se tu for esposa do cara, tu entra, para ser a primeira esposa. E esse é o papel. Porque ainda, gente, os partidos são clubinhos machocratas, desculpa, sabe? Mas são clubinhos de homens, né? E eles não deixam a gente entrar. Ah, e essa pessoa me disse, não, mas na executiva não pode. Eu disse, por que não pode? Ah, mas já tenho não sei o que mulher. Amigo, eu não quero gueto. Eu não estou falando por mim. A gente está tendo uma reunião sobre questões de política em geral, assim, e surgiu esse assunto. Gente, a mulher não quer gueto mais, né? Então, esse é o problema. Então, onde está o dinheiro? O que é a força do nosso mundo hoje? É o dinheiro. Onde é que está o dinheiro na campanha eleitoral? Vai para os partidos agora, 4 bilhões, né? Aí, 4 bilhões em Brasília. Quando chega aqui em Porto Alegre, é nada. Mas, enfim, esse nada fica na mão dos mesmos homens brancos. Sim. E a gente não acessa, e a gente não... E esse modelo não acontece só dentro dos partidos, né? A gente vê em vários outros... As instâncias de chefias e dos grandes postos quase sempre são compostas por homens, né? E homens brancos. E né? tem um projeto de lei para que os conselhos de administração das grandes empresas passem também até a cota dos 30%. Né? Só que, claro, a gente quer 50%, né? Que é o que a ONU diz, né? 50-50, é o que a gente busca. E a nossa participação na população. Né? E na geração de renda e em tudo. Sim. Né? Então, a gente tem, por exemplo, transporte público, ônibus. Pensado por quem? Por homens. Para quem? Para homens. De preferência entre 20 e 40 anos, sem nenhum problema de mobilidade. Sim, super ativos. E aí, quem é que mais usa o transporte público nas cidades brasileiras? As mulheres. Mulher grávida, mulheres idosas, mulheres levando outras mulheres, levando a mãe, levando a sogra para o posto de saúde, volta da creche, vai no não sei aonde. As crianças. Filhos, Com as crianças, carregando supermercado. Né? Porque o homem, se ele é o dono se ele tem o carro, se a família tiver um carro, fica com o homem. E ele vai da casa para o trabalho para casa. A mulher faz todas essas outras voltas, como a gente costuma dizer, né? Esses outros arranjos. Então, aí, a cidade não é pensada para nós. O transporte não é pensado por nós, para nós. Então, é uma loucura. E aí, deixa eu perguntar para vocês, assim, ó, as causas feministas hoje estão muito fragmentadas. A gente tem hoje, bastante claro,
E não que não sejam importantes, por favor, não é isso, não estou falando isso. Mas a gente falou ainda há pouco, né, a Irene trouxe muito concreto a questão da importância da luta das mulheres negras. A gente tem a importância da luta das mulheres idosas, né? A gente tem a importância da luta das mulheres indígenas, das mulheres LGBTs, e aí LGBTs, nós estamos falando de lésbicas, de transexuais, né? Nós temos a importância, enfim, nós temos muitas vertentes dessas lutas aí, né? Podíamos falar aqui de outras lutas aqui. Isso tudo não nos enfraquece? Porque nós tínhamos lá atrás pautas, entre aspas, unificadas. Educação, aborto, né? Trabalho, pílula, que nos uniam. Será que agora essas pautas fragmentadas não nos enfraquece? Não. As mulheres PCDs, pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência, é outra pauta super importante. Né? Não acho que enfraqueça. Eu acho que é um outro momento do mundo. A gente realmente, como tu está certíssima, a gente tinha pautas que eram muito mais guarda-chuvas e abrangentes, porque a gente não tinha nada. E aí os direitos são feitos de gerações. Então, a gente teve gerações de direitos humanos, direitos... Aí depois, ok, resolvemos os direitos humanos. Ou achávamos que tínhamos resolvido. Né? Ai, como era bom. Como era bom a inocência, né? Aí, assim, a gente achava que os direitos humanos estavam resolvidos. A gente passou para os direitos sociais, que é o direito à moradia, alimentação, saúde, transporte. São direitos sociais. As mulheres e várias outras lutas também passaram por isso. Então, a gente tinha... O aborto nem está resolvido, né, gente? Vamos falar. Então, questão reprodutiva, mal ou bem alguma coisa está resolvida, né? Mas é a questão da educação. Hoje não, hoje está mais segmentado porque o mundo está mais segmentado. E porque as mulheres têm mais voz. Então, assim, as mulheres indígenas, elas estão lutando pela saúde delas, pela sobrevivência delas também. E aí eu acho que fica sob um guarda-chuva maior, que é o feminismo, onde todas nós... Eu não sei a tua dor, né? Mas eu tenho que ter empatia. Eu não vivi o racismo. Eu não posso dizer putz, eu passei por isso. Não. Mas eu tenho que ter plena consciência e respeitar que sabe, que tu tenha passado e eu tenho que te ajudar e eu tenho que brigar com os outros por tua causa junto contigo. Então, para mim é muito isso, assim, sabe? Hoje a gente tem pautas mais segmentadas porque a gente tem o poder hoje de trabalhar melhor isso, porque a gente já teve outras conquistas maiores. Eu acho que são outras demandas, né? Tem mais demandas e atingindo outras pessoas. É bem isso, tu poder olhar para o lado e ver, não, olha, ela está com aquilo. E poderíamos chamar isso de sororidade? Deveríamos. Eu acredito que a gente tem muitas pautas, elas são muito importantes e a gente sempre vai descobrindo novas pautas. Eu não imagino que vai ter um momento na nossa humanidade que não vai ter nada para resolver. Eu acho que pode passar vários milênios e esse momento não vai chegar. Mas que a gente precisa também ter essa visão de... Bem, não é só a minha pauta, não é só o que eu estou enfrentando, eu preciso ver... E esse é um momento, eu acho que a gente tem que se unir nas nossas diferentes pautas e conseguir ter espaço para essa pluralidade de pautas e de coisas que a gente vai lutar e de novos problemas que vão surgindo. E como tu disse, antes achamos que os direitos humanos mais básicos estavam ok. Não estão, para ver que tudo é muito frágil também. Então, eu acho que é um momento de todo mundo se unir. Claro que vão ter pautas individuais e pautas que não vai ser o nosso local de fala, né? Que a gente não consegue nem se imaginar vivendo por isso, porque tu não viveu. Mas antes a gente falou dos homens, né? A importância dos homens estarem juntos na luta. E aí, deixa eu provocar um pouquinho essa questão dos homens. A gente falou dos homens estarem conosco. Mas os homens também não são vítimas dessa questão? Porque até que ponto eles também não sofrem essa pressão por serem
fortes, de serem o macho, né? Homem não chora, homem tem que ser o provedor da casa, o homem tem que estar sempre né, ali forte. Ele também não é, a gente também não tem que ter um pouco de empatia com relação a isso? Olha, psicóloga. Até que ponto, senhora psicóloga, em que ponto as nossas lutas, né, se cruzam? E aí, mais uma provocação. A gente sabe do crescimento, né, do aumento dos crimes com relação a feminicídio, né, que estão acontecendo no Brasil, né? Será que, hipótese, tá? E aí eu gostaria de ouvi-las com relação a isso. Será que esses aumentos têm a ver com o homem enxergando o enfraquecimento desse papel? Então, duas questões que eu coloco aqui para a gente conversar, né? Até que ponto o homem também não é vítima dessa questão que a gente fala, que é o machismo, do qual a mulher é vítima também. É a maior vítima, eu diria, tá? Mas que ele também, no fim, acaba sendo vítima. O machismo, eu não acredito que faça bem para ninguém, né? Ele é vítima e algoz. Né? O machismo é um processo que não faz bem na nossa sociedade, não dá certo. E, obviamente, se a gente pegar um recorte individual, a gente vai ver muitos homens com diferentes sofrimentos, e ter essa pressão não é algo bom, mas, obviamente, nessa luta, por enquanto a gente fala que as mulheres estão morrendo, os homens não morrem por causa disso. A gente que morre, né? A gente que sofre muito mais. Mas, obviamente, e acho que aí pensando no ensino dos meninos e como deveria ser esse ensino nas escolas, nas famílias, seria muito importante ver quais são os benefícios para a sociedade como um todo, né? Da gente conseguir, e isso com tudo, assim, da gente conseguir viver com as nossas diferenças e celebrar a diversidade, né? A diversidade de masculinidades que vão ter, do que é ser mulher, do que não é ser mulher, então, obviamente que esse discurso ele tem que estar, principalmente se eu for pensar em criança, como eu vou criar um filho para não ser machista, né? O que essa criança precisa aprender, e também, porque se tu olha menininhos assim, nessa coisa muito rígida desse papel, e que hoje acredito que é um pouco mais flexível, isso não faz bem para a cabeça de uma criança, assim como ao contrário de a menina ter que executar um papel, mas historicamente e atualmente, com certeza, a vítima do machismo é a mulher, né? Isso é muito mais forte com a gente. Então, eu acho que perpassa bem essa questão da educação, né? Eu tenho um casal de filhos, né? E sempre criei os dois sozinha, né? Eu fui mulher solo, assim, né? Mãe solo. E sempre passei princípios assim para os dois, assim. Sabe, não, tu não vai fazer nada, sabe, tipo, a gente morei um tempo com meus pais, depois a gente se mudou e todo mundo fazia faxina lá em casa, não tinha essa de, não, só a Ana que vai fazer, sabe, os dois tinham hora, te dividia, hoje eu vou limpar aqui o banheiro, um limpava a sala, o outro limpava a cozinha. E eu acho que é mais ou menos por aí, de tu poder explicar, ensinar que não tem essa de que a menina vai fazer mais e ele vai fazer menos porque é guria, entende? Eu acho que perpassa por aí. E a questão do não só de tu ensinar, de tu dar o exemplo também, né? De tu mostrar que, é assim. E, claro que depois vão se desvirtuando, né? Às vezes a gente até briga assim com ele, Frederico, tu é machista. Não, mãe, eu não sou. Poxa, mas a gente... Te ensinei tão direitinho. Exato, sabe? Às vezes ele tá com namorada lá e começa a dizer, fulaninha, vai lavar louça. Eu digo, Frederico, que isso? Vai tu lavar, sabe? Mãe, ele é machista, não sei o que. Então, mas a gente
os princípios a gente deu, assim, sabe? Eu mostrei, ele vai lavar. Mas às vezes eles se desvirtuam, né? Mas aí é preguiçoso mesmo. Mas eu... Meu papel eu fiz, sabe? Eu digo, não, vai lavar a louça, vai limpar teu quarto, sabe? É difícil, assim, mas a gente... Eu tentei, sabe? Eu digo, ensinei para fazer os dois fazerem da mesma forma, assim. Então, acho que tem muito disso também, assim, né? Bem essa coisa da educação mesmo, de tu... Para não dizer que não, a guria que tem que fazer mais e o menino não, sabe? Acho que tem muito disso também, né? Dani, o que tu acha, Dani? Não tenho filhos, né? Mas, não, eu concordo bastante com o que vocês falaram. Essa questão da... Com certeza o machismo não traz bem para ninguém, assim, é uma doença quase, né? Só que, realmente, assim, os homens sofrem com isso? Acredito que sim, já li a respeito, que tem um sofrimento, porque eles têm que ser os provedores, está sempre tudo bem, macho, aquela coisa toda, né? Que a sociedade impõe para eles, algumas sociedades bem mais que as outras, né? Mas, com certeza, concordo com o que tu falou, Bruna, que quem é a vítima quem morre em função do machismo não é o homem. Né? Ou, pelo menos, assim, não achei estudos ainda. Quem morre, quem é morta, quem é assassinada ou quem é torturada são as mulheres. E aí vem essa minha segunda pergunta. Esse aumento dos feminicídios que estão ocorrendo, será que é por causa do enfraquecimento do papel masculino, porque a mulher vem tomando um papel mais ativo, né? No sentido, estou me separando, quero ter um papel mais empoderado. Eu nem gosto tanto dessa palavra, né? Goste. Mais empoderado quero tomar mais as decisões com relação à minha vida, né? E aí ele se percebe ameaçado com relação a isso, enfraquecido nesse papel de macho, poderoso, eu que mando nessa minha propriedade, que é a esposa, que é a família, sou eu o chefe da casa e você, minha mulher, minha companheira, minha namorada, né, tem que se reservar ao direito, né, de ouvir e aceitar e obedecer. Tem muita coisa, tem muitas variáveis aí. Por que aumentou a taxa de feminicídio? Primeiro, agora que existe esse tipo legal, essa majorante feminicídio, não existia. Então, faz pouco tempo também que está sendo isso visto como uma coisa a ser tratada. Então, tem questões sociais envolvidas para esse aumento, de repente. Também tem a questão de que a mulher agora ela denuncia mais. Os homens, as outras pessoas, a família denuncia, o 180, notem esse número, o número 180 para denúncia, não recebe mais só denúncias dela própria, mas qualquer pessoa, né? Então, acho que também tem isso, tem aumento das denúncias, mas ainda tem muitas mulheres, principalmente nas classes mais altas, que não denunciam por vergonha. A questão da violência doméstica. Da violência doméstica. Então, eu acho que o feminicídio, a gente não tem ainda total visão do que está acontecendo. Cresceu muito, sim, mas pode ter crescido muito por vários fatores. Por uma questão, agora, de crise econômica, as pessoas ficam mais violentas, mais desesperadas. Pode ter crescido também pela questão de que agora temos o feminicídio como faz parte de uma majorante do tipo criminal, de assassinato, é um crime hediondo. Por questões de que as mulheres estão aprendendo agora, estão falando a respeito. A mídia está dando mais voz para isso. Né? Antes se tinha também que esses crimes, ou uma surra, ou não sei o quê, era uma coisa muito de família, não se comentava. É que nem um outro assunto que é tabu, suicídio. Né? Não se falava, não sei o quê, ficava tudo entre quatro paredes e a mulher dizia que tinha batido com o olho na maçaneta da porta. Isso. Então, assim, tem muitos fatores. Acho que a gente ainda não tem uma resposta para dizer. O bom é, se é que tem alguma coisa boa nisso, né? Mas o bom é que a gente tem dados, que a gente sabe o que está acontecendo e que a gente tem agora o tipo penal do feminicídio. Né? E isso é um passo importante. É que são muitas situações, né? A gente vê agora, tipo, não sei dizer nem onde que foi, mas tipo um caso que a moça foi assediada e ela disse que não, e o cara foi lá e, sei lá, matou porque ela rejeitou
essa o coisa da assédio dele, propriedade, nem né? conhecia, sabe? Quer dizer, então acho que não tem como se tabular, se classificar, porque a coisa está muito violenta, né? Então acho que A sociedade está violenta como um todo. Exato. Né? Isso também reflete, né? Uhum. Tem a questão das drogas, tem a questão do álcool. É complicado, assim, de tu dizer, por tal motivo. Isso não existe. Um motivo não tem. A gente também não falou sobre a questão da violência da mulher contra a mulher, né? Porque também existe isso, né? Das mulheres reproduzindo, por exemplo, a mulher, a mãe que é cúmplice do companheiro com relação à filha. Da filha que agride a mãe idosa, né? Isso a gente não conversou, né? Que é uma questão que a gente teria que tratar entre nós, né? A gente fala em sororidade e a gente tem que falar mais disso, será que não? Acho que sim, acho que temos. E, claro, a gente está falando de casos de violência física, mas também pensando no próprio machismo, né? Nós estamos numa sociedade machista, então acabamos reproduzindo esses tipos de valores e obviamente que a gente reproduz e muitas vezes uma das coisas que me dói muito assim é quando alguém fala, mas as mais machistas são as mulheres. Para mim isso me dói muito porque não é que as mais machistas são as mulheres, é que todos somos machistas, a gente está numa sociedade machista, a gente cresceu nessa sociedade, a gente vai reproduzir, para não reproduzir, a gente tem que fazer um esforço consciente de buscar essa crítica, de buscar conhecimento, de refletir sobre isso. Mas algo que eu vejo muito é que a gente reproduz esses padrões, esses valores do que é bonito, do que é belo, do que é o certo, ou de como tu tem que se comportar, ou qual que é o teu papel no mundo. E não são pessoas que não gostam de ti, que reproduzem quase sempre, são as mais próximas e que mais gostam, até como uma forma de cuidado, assim. Então, isso acredito que aí está essa reprodução e que ela é uma reprodução social, né? Saindo um pouco desse âmbito da violência física ou de assassinato em si, né? Mas, assim, essa questão de qual que é o nosso papel, como eu tenho que ser, como uma mulher de tantos anos tem que ser, a menina aprende isso em casa, com a mãe, com as irmãs, com as avós, ou a maneira de, é assim que uma menina tem que se vestir, ou não faz isso, ou cuidado, ou seja mais recatada aqui. Isso a gente aprende muito em casa. Então, acho que é o nosso esforço de não reproduzir isso, né, e de ver essas tendências que a gente acaba colocando em cima do outro, né? Gurias, eu gostaria de fazer uma provocação para vocês. Se vocês pudessem escolher uma causa, tá? Qual seria a causa mais importante para vocês? Eu vou sugerir algumas, mas se vocês tivessem alguma outra, tá? Seria incluir mais mulheres na liderança de empresas, incluir mais mulheres na política, formar mais mulheres empreendedoras, erradicar a violência doméstica, tornar igualitária a representatividade da mulher na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, incluir o tema da diversidade e gênero nas escolas, dar voz para as mulheres nas artes, literatura, comunicação e igualdade aos homens, ou dar igualdade salarial com os homens? Olha, difícil, né, de escolher um. Tu falou primeiro da violência. Inicialmente, eu acho que eu escolheria isso, de acabar com a violência, porque eu acho que quem está numa situação de violência é uma pessoa que está num grande sofrimento e que, bem, ela não tem como até... Pode escolher duas, tá? Você é bom. Obrigada. Obrigada. Mas aí depois tu falou das escolas, assim, e eu acho que nas escolas, se a gente tiver um trabalho de ensino para as crianças do que acontece, quais são essas violências de gênero, ter essa educação, ela vai nos ajudar a longo prazo, né? Uhum. Mas, obviamente, que qualquer vítima de violência, isso é algo que precisa ser a curtíssimo prazo resolvido, né? Certo. Então, Então,
Pois é. Eu penso que acho que a mulher tem mais voz para poder tem espaço, né, para poder falar mais a respeito, né, das suas dores, das suas conquistas, poder compartilhar, né, as suas dores e poder se fortalecer mais. Eu acho que isso seria, acho que importante, né, e ter um espaço para isso, assim, acho que seria Certo. Dani? Bom, para mim, com certeza, se fosse uma opção só, seria a questão da violência. Que, como vocês falaram, né, se a pessoa está num estado onde ela está sofrendo violência, a mulher ela não consegue fazer mais nada. E aí toda a família sofre também. Então, a questão da violência, para mim, seria o ponto assim, mais. E aí o segundo, vamos dizer assim, seria a questão da representação da mulher na política. Bom, assim, é o que eu mais posso, né, que eu conheço. Mas é porque eu acho que também ali a gente pode fazer a diferença na construção de leis, não só para as mulheres, mas leis em geral que sejam mais humanas, assim, né? E não, acho que a gente pode dar uma nova cara, ajudar a dar uma nova cara para esse cenário que a gente vive hoje, né, no Brasil e no mundo. Então eu ficaria com essas duas pautas, assim. Gurias, muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Por tudo, ao programa. toda a contribuição de vocês, pelo conhecimento compartilhado aqui com a gente. Vamos ter que terminar aqui. Bom, para o Que nosso rápido passou. sessentônico, Passou, né? Se você quiser mandar um recadinho, uma mensagem, até uma pergunta para as nossas aqui participantes, né? Mande seu recado pelo WhatsApp 5196537474, pelo Insta ou pelo Face da @Rádio Supersônica, ou, né, mande lá para o e-mail da Rádio Supersônica, que está lá no site da rádio, certo? Lembrando que após o programa, você pode acessar a live desse programa e lá dos anteriores também, do Sessentônica, na página do Facebook da rádio e também pela página do Sessentônica. Obrigada, Mari, nossa mestre da mesa do programa. Mestre da mesa. Né? E que também providencia aqui a gravação da live. E mais uma vez, obrigada a Bruna Fernandes Rocha, a Irene Ângelo Simões e a Daniele Voto por terem aqui estado com a gente nessa 1 hora de conversa boa. Obrigada a cada sessentônico querido. E na próxima semana a gente vai conversar sobre aquela tristeza, aquele sofrimento, às vezes até aquela raiva que a gente sente quando mudamos ou perdemos o emprego, ou mudamos de cidade, ou quando perdemos uma amizade, ou quando alguém querido sai da casa da gente e vai morar longe. Todos esses são processos de perda, de luto, que na nossa emoção acontece de diferentes maneiras, mas que a gente aprende a lidar para sofrer menos, dando mais amorosidade e com mais harmonia interior. Mas como que a gente faz isso? Na semana que vem, vamos receber especialistas nesse assunto. Por isso, te esperamos quarta-feira que vem, dia 18, ao meio-dia, aqui no estúdio da Rádio Supersônica. Um grande beijo, boa semana, cheia de luz para você. Obrigada pela companhia.